Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani Medeiros e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os atrasos que as crianças apresentam e que muitas vezes trazem dúvida à família. E aí, geralmente, quando elas perguntam a um colega, a um vizinho próximo, a um parente ou a um profissional da saúde, algumas relatam que tem como resposta aquela famosa frase: calma, mãezinha, isso é só o tempo da criança. Espera que cada criança tem seu tempo. Vamos conversar sobre isso? Vem comigo. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre atrasos que as crianças às vezes trazem e sempre tem sido motivos de dúvidas para as famílias. E muitas vezes as famílias, quando buscam a ajuda profissional, a opinião de um profissional da saúde ou até mesmo um professor, um parente próximo, essa família tem como resposta a famosa frase: não, vamos esperar mais um pouquinho, a criança está dentro do tempo dela. E aí eu preciso falar um pouquinho a respeito desse assunto. A gente sabe sim, e a gente considera sim, que as crianças são diferentes umas das outras. Elas vivem cada uma dentro de um ambiente, tem questões genéticas envolvidas, tudo isso a gente considera. Mas a gente não pode deixar de considerar quando um atraso vem e se mostra de forma que destoa da maioria das crianças. E mais uma vez eu repito, aí a gente entra de novo com outra frase que vira quase um jargão, que é a seguinte frase: a gente não compara a criança uma com a outra. Na verdade, a gente não compara a criança uma com a outra, mas a gente compara sim comportamentos, habilidades que as crianças desenvolvem dentro dos marcos do desenvolvimento, que é uma escala de referência justamente dessa idade de desenvolvimento com a idade cronológica. Então, isso nos traz um olhar diferenciado quando se apresenta um atraso. Quando a criança, dentro daquilo que era esperado, a criança ela está um pouco aquém a isso. Então, a gente precisa sim olhar de forma muito cuidadosa essa criança. Por que eu falo em relação a educadores também? Porque geralmente esses atrasos eles surgem, eles aparecem de forma mais visível dentro da escola. Geralmente em casa, quando as crianças estão em casa, a própria família traz ali um suporte, oferece ali um suporte a essa criança, que muitas vezes esse suporte vai mascarar aquele atraso que a criança vem apresentando. Eu vou dar um exemplo muito simples. Às vezes a criança sente sede e ao invés da criança pedir, solicitar água, o pai, a mãe ou o cuidador já faz aquela ação para a criança. Então muitas vezes a criança demora inclusive a solicitar aquilo que ela quer. E aí, de novo, eu falo, claro que nós vamos observar o ambiente, os estímulos em que essa criança está inserida, mas a gente precisa sim observar se mesmo dentro de um ambiente onde há estímulos, um ambiente onde se busca a motivação dessa criança, a estimulação o tempo inteiro dessa criança, como tem sido essas respostas. E aí, quando a criança chega na escola, que ela é inserida no grande grupo, ela começa a ficar diferente do grande grupo. Porque o que acontece? Às vezes a idade cronológica é a mesma, mas dentro dos marcos do desenvolvimento, algumas crianças estão ali próximas ao que se espera e outras não. E aí a gente precisa observar sim se é um atraso. Se for um atraso, a gente precisa sim informar a família, informar aos profissionais da saúde, aos profissionais que acompanham essa criança, fazer uma escuta dessa família, de como tem sido, desde o nascimento da criança até o momento que a criança ingressa à escola, porque é muito importante que quanto mais cedo, independente que esse atraso esteja sinalizando um transtorno, uma síndrome, uma patologia, quanto mais cedo
nós trabalharmos, melhores serão as respostas das crianças. Então a gente precisa sim olhar com muito critério, muita responsabilidade e ética quando a criança apresenta algum atraso. E essa frase sobre quando a gente fala ou escuta sobre a criança que espera mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho, isso pode ser uma grande cilada e que possa vir a atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então a gente precisa, como profissionais que somos, dar uma atenção especial quando há um atraso sinalizado. Observar um pouco mais o desenvolvimento dessa criança. Assim a gente sabe que de certa forma estaremos todos garantindo um desenvolvimento normal, mais próximo do esperado a essa criança. Tá bom? Então fica uma dica de professor, uma dica de quem vive e dica de quem observa e tenta ter esse olhar muito cuidadoso em relação a cada criança, considerando sim que cada uma é diferente da outra, mas a gente tem hoje referências que a gente precisa comparar para que a gente possa ajudar cada vez mais os nossos pequenos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do assunto. Se inscrevam aqui no meu canal, deixe o like e os comentários. Para mim é muito importante saber a opinião de vocês. E a gente se encontra já no próximo vídeo. Tchau, tchau!